Olá, signo de Aquário, sejam muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Se você tá chegando por aqui agora, meu nome é Thaís e eu tô aqui para fazer a leitura referente ao mês de agosto de 2024 para vocês, tá bom? Vou deixar no link da descrição aqui, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você fazer a leitura particular, caso você tenha interesse, tá? Que eu tô com a agenda aberta esse mês. Mas vamos lá. Como eu sempre falo em todos os vídeos, é uma tiragem geral, não vai ressoar com todos os aquarianos, então eu peço que você pegue somente aquilo que fizer sentido pra você, beleza? Vamos começar aqui vendo qual é a energia regente desse mês de agosto. O enforcado. O enforcado. Com o sol no fundo. Então eu acho que a gente tá falando aqui de um momento de algumas pausas, algumas percepções para além do que você estava acostumado, que vão trazer muita alegria e maior entusiasmo para esse mês. Então, por exemplo, vamos imaginar que tinha uma situação X, que você sempre via aquela situação por aquele mesmo ponto. Não faço nada direito, exemplo. E nesse mês está muito favorável que a partir de algumas pausas, de alguns momentos que talvez não estavam tão planejados, você se veja, você se perceba olhando para essa afirmação de um outro ponto, né? Poxa, eu faço sim coisas direito, olha só isso aqui que eu fiz e deu certo, olha só aquilo ali que eu fiz e deu certo. Então, eu não só faço tudo errado, eu também faço coisas certas, né? Então, eu vejo que você tá numa fase em que talvez alguma limitação, porque ele tá amarrado de cabeça para baixo, né? Algo que talvez você não tenha saída, exemplo, não posso sair do meu emprego, tô com uma situação super chata no meu trabalho, que eu não posso pedir demissão, eu preciso pagar minhas contas e eu não posso pedir demissão, ok. Nesse trabalho que eu tô agora, que eu não posso pedir demissão e que tá chato, o que eu posso ver de bom nisso? Sabe? Que visão positiva eu posso ter sobre isso? Então, assim, caraca, muito trabalho, não tô tendo tempo pra mim e tudo mais, mas lá no meu trabalho, apesar das coisas estarem um pouco caóticas de intensidade, eu tenho pessoas que são muito agradáveis comigo, meus colegas de trabalho são muito gentis. Pra quem não tá trabalhando, tá na vida aí, tô vivendo a minha vida aqui, pode ser até ausência de trabalho, por exemplo, né? Você não tá num trabalho fixo de carteira assinada e você tem que pagar contas. Essa é a sua situação em que você, no momento, não tá tendo muito o que fazer, não tem uma ação prática que você possa fazer. Como você pode ver isso por um outro ponto, sabe? Então, eu não tô trabalhando ainda, eu quero arrumar um emprego que tenha a ver com o que eu gosto de fazer, mas ainda não apareceu. Então, como eu posso ver isso de um outro ponto? O fato de eu não ter liberdade financeira. Eu não tenho liberdade financeira, mas eu tenho bastante tempo livre para pensar sobre as coisas que me trazem felicidade e alegria, sobre as coisas que eu consigo fazer com uma certa felicidade. Quando eu faço, eu me percebo feliz. Então eu consigo descobrir que isso tá mais direcionado para algo, aqui eu consigo ver um caminho. Então, antes, uma coisa que era muito assim, ó céus, ó vida, não tem saída, você começa a olhar para isso de um lugar mais positivo, tá? Então, se você não tá fazendo isso ainda, o conselho aqui é esse, para agosto, tá? Qual a situação que você se encontra que talvez não esteja tão agradável, que você pode ter um pensamento melhor sobre isso, que você pode olhar para isso de um novo ângulo, de um novo prisma, tá? Entender que a gente tá o tempo todo criando a nossa realidade, quer a gente aceite isso ou não, porque os pensamentos, eles têm uma força incrível, o universo é mental, ok? Se você tá sempre se vendo nessa situação de ó céus, ó vida, eu sou vítima, isso que tá acontecendo comigo, em algum momento aconteceu algo que você pensou em que você se sentiu preso a isso, e isso se manifestou. Mas
Você pode olhar pra isso tipo, caramba, que horror, eu criei essa coisa horrível que eu estou vivendo. É um ângulo de visão. Ou você pode olhar, caraca, eu tenho o poder de criar o que eu tô vivendo. Então, o que eu quero passar a viver daqui pra frente? Quais são as coisas que eu quero começar a pensar para que essas coisas que eu pense se manifestem na minha vida? Quais são as coisas que eu quero pensar a partir de agora para eu manifestar na minha vida, né? Se tem algo que te preocupa, se tem algo que te deixa um pouco, como você pode tirar um pouco a sua atenção disso e trazer a sua atenção para algo que te traga um pouco mais de alegria e felicidade, sabe? É mais ou menos por aí. Vamos ver aqui o oráculo dos anjos e ancestrais para vocês. Se conecta o Aquário se conecta com as suas intuições, tá? Esse mês, se conecta com as suas intuições, se conecta com o seu sentir, se conecta com o seu inconsciente. Confia mais no que você não pode ver e no que você tá vendo, como você pode ver além, de uma maneira mais positiva, tá? Porque o enforcado, ele é o signo de peixes, é regido por Netuno, né? O inconsciente, as coisas que não são tão claras, né? As ilusões também, ver no que você de repente tá... Quais são as ilusões em que você tá presa nesse mês? Tenta se libertar disso olhando por um outro ponto, né? Um ponto mais positivo, tá bom? Anjos e ancestrais. Caraca, olha isso, Aquário. A erudita, cresça dentro da sua situação atual. Eu falei, ouça mais suas intuições. Olha o animal que me sai aqui. Eu vou tirar essa luz. Olha o animal que me sai aqui. Uma coruja e um corvo. Né? E essa mulher, não vou botar a luz. Que eu achei que tava mais claro. E essa mulher, ela expressa uma sabedoria incrível, né? Olha isso. Olha isso. Olha o olhar dela. A tranquilidade, a plenitude. E a coruja no ombro dela me fala justamente sobre isso, né? A coruja é um animal noturno, a coruja voa sem fazer barulho, a coruja percebe as coisas no escuro, né? Intuição fortíssima aqui. No fundo, a flecha. Cerque-se de energia protetora. Então, perceba onde, fazendo o que, com quem você se sente protegida. E tente se cercar mais disso nesse mês. Dessas pessoas, dessas sensações, desses lugares, tá bom? Porque isso vai ajudar você a relaxar um pouco mais e não ficar tão preocupada com o que não tá fluindo e se sentir mais tranquilo pra permitir fluir, tá? Mais ou menos por aí. Até rimou. Eu não vou usar esse. Vou? Não vou. O que os aquarianos precisam saber para esse mês de agosto? O avarento, a compreensão, a mudança e a culpa. Mudança e a culpa. Com a existência. Eu falei aqui, né, nessa leitura, eu falei assim, os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Essa carta aqui é basicamente as nossas criações, né? Porque é a carta do mago. O que a gente manifesta, o que a gente cria através dos nossos pensamentos. Ela tá fazendo um pedido, né? Faça um desejo. O que você gostaria de pedir? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos, né? Se estivesse passando aqui agora uma estrela cadente que pudesse realizar qualquer desejo seu, o que você pediria? Se conecte mais com o que você quer manifestar e menos com o que você teme.
tá? E eu acho que isso tá começando a ficar claro pra você, porque a carta do avarento com a compreensão me fala de você conseguindo relaxar em relação aos seus apegos. Seja apego em relação a pensamento. Sempre pensei assim, eu sempre penso isso sobre tal coisa. Apegos de vida amorosa, apegos de vida material, qualquer tipo de apego, medo de perda, querer ficar agarrado com o que você já conhece. Eu vejo que nesse mês a vida te convida a soltar, a permitir as incertezas, permitir fluir mesmo que você não saiba exatamente onde isso tudo vai dar. Permitir acessar a sua sabedoria interna, se libertar das prisões da mente, se libertar das prisões da mente. Abrir o seu jogo com a carta do dependurado e o sol, né? É um despertar para uma positividade, para um momento de maior verdade, de contato com a sua essência, de contato com a sua criança interna, de contato com o seu lado criativo, espontâneo, alegre, tá? Então, é sair desse marasmo de ai meu Deus, e como eu posso ver diferente, como eu posso ter um pensamento um pouco melhor sobre essa situação, sabe? Exatamente, eu vejo muito isso aqui, o avarento, a compreensão, a mudança e a culpa, né? Você precisando mudar esse pensamento de estar sempre sendo aprisionado pelos seus medos, pela culpa, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, ai, se eu tivesse escolhido isso ao invés daquilo, ai, se eu tivesse virado para a esquerda ao invés da direita. Não, tudo foi como deveria ter sido para que você fosse quem você é agora. As coisas agora são o que são, mas você pode mudar a forma como você pensa sobre as coisas que são agora. Não sei se ficou claro, se não ficou, volta, pensa de novo e escuta de novo. E pensa de novo. No sentido de, se você parar pra perceber nessa carta, para além dessas nuvens negras aqui e essas mãos que possuem a mente dela, tem flores. Existem flores. Existe beleza, existe delicadeza, existe poesia, existem coisas muito mais gostosas para você pensar e ver que você não está conseguindo acessar por esse excesso de pensamento negativo, de foco no problema, de foco no que você não quer. Foca no que você quer, tá? Foca no que você quer, beleza? Pergunta. Como os aquarianos podem pensar em coisas mais positivas? O que você faz que quando você faz, você se sente muito apaixonado, apaixonada? Cara, qualquer coisa. Tá com seus amigos, fazer atividade física, ler, desenhar, dançar. O que é que você faz com paixão e intensidade? Olha aqui. Celebração. E o mago aqui de novo. Então, para você sair dessa masturbação mental mesmo, assim, de ficar pensando sempre a mesma coisa, o mesmo problema, foco no problema, foco nos medos, foco no... né? Sai um pouco disso e tenta focar no que você faz com paixão. Mesmo que não seja o seu trabalho, mesmo que não seja, entende? Pode ser algo super, um hobby. Você pode pensar assim, mas o que eu gosto de fazer, que eu faço com paixão, não dá dinheiro. Dane-se, no sentido assim, desculpa o termo, é através da permissão da felicidade, da satisfação, que você vai se alinhar com as ideias inspiradas para que o dinheiro chegue. Se você quer dinheiro, ele já está no seu vórtice. O que você precisa fazer agora é relaxar, apreciar, curtir a sua vida para sair disso aqui. Isso aqui não está deixando você ver os desejos que você já fez, nem de acessá-los. Então, vai dançar, vai sair com seus amigos, vai, sabe, se apaixona pela vida. Como se pergunta isso? Como eu posso me apaixonar pela vida hoje? Me mostra.
me mostre evidências de como eu posso me sentir apaixonado pela vida hoje, sabe? Ouvindo uma música maneira no fone, comendo um sorvetão, não importa se tu tá de dieta, hoje você pode comer um sorvetão, não é comer todos os dias, mas se tu tá se contendo a semana toda, hoje tu pode se dar esse presente, sabe assim? Entende? É na pausa do almoço, ao invés de você, sei lá, ir pra um restaurante que vai ter fila, que não sei, você pode levar uma marmitinha e comer na praia, olhando o sol, o mar. O que pode ser? Entende? Isso vai te ajudar e muito a acessar e manifestar o que você já desejou e o que você ainda está desejando, tá? Beleza. Fala aqui sobre a vida amorosa dos aquarianos para esse mês de agosto, por favor. Cavaleiro de Espadas. O Rei de Espadas. Nove de Ouros. E o Sol no fundo. Vou pegar aqui uma cartinha da Anjos do Amor, pra ver aqui. Relação kármica. Já se conheciam, né? Então vamos lá. Algumas pessoas aqui, as pessoas que estão solteiras, vou começar pelos solteiros, tá? Os solteiros, eu vejo que eles estão muito voltados para uma energia mais mental. Quem tá solteiro ou está pensando muito sobre como ter alguém ou como você se sentir bem com você mesmo, porque o 9 de Ouros fala sobre isso, se sentir bem com você mesmo, colher os frutos do seu trabalho interno, colher os frutos até mesmo da sua vida material, né? Uma necessidade de sentir uma estabilidade financeira, talvez, e isso está refletindo no emocional, né? Vejo aqui pessoas que, quando se relacionam, estão solteiras, mas se relacionam com um ficante, alguma coisa, tendem a pensar demais sobre o processo, tendem a ser muito pouco emocionais quando se envolvem. É uma coisa muito de mente, de pensamento, de carne, porque Ouros é matéria, então eu vejo muito isso aqui, né? Mas tem uma dificuldade de se aprofundar, de se envolver. E essa dificuldade pode ter origem na infância, tá? Na infância, devido à criação familiar, devido a instituições, devido a essas questões mais assim, igreja, família, religião, sabe assim? Isso fez com que você desenvolvesse uma certa desconfiança, uma certa barreira para se envolver profundamente com pessoas, para você vivenciar a sua verdade na vida amorosa. Então você vive com muitos medos, tá? Aí para você, como uma estratégia de autoproteção, é mais fácil se envolver de uma maneira mais fria, digamos assim, carne e pensamento, mas não tanto emoção, sabe? As águas aqui não estão presentes para quem tá solteiro. Então, precisa ser feito um trabalho aí, né, de aprofundamento, vou pegar aqui um conselho. Qual o conselho para quem tá com essa proteção, assim, né, de viver um relacionamento? Qual o conselho para essas pessoas que estão com um certo receio, né, de viver um relacionamento, caso estejam solteiras e com vontade? 5 de Ouros, né, o forasteiro. Aqui, quando você atravessar esse portão que está com o cadeado aberto, você não está preso. Você está preso pelo seu medo, mas não tem nenhuma barreira externa te impedindo de viver um relacionamento maneiro. O único impedimento é interno mesmo, tá? E é uma criança. Então, assim, você se deparou com esse impedimento provavelmente na sua primeira infância. Na sua infância, ali até os 7 anos, depois provavelmente isso
deu frutos na adolescência, e provavelmente ali o problema ficou maior. Mas se você atravessar esse portão dos medos, tiver coragem para ir apesar do medo, de se permitir viver algo mais emocionalmente profundo, né? Você consegue experienciar ainda esse ano uma troca muito harmônica, muito recíproca, muito plena. Você vai se sentir assim, né? Então, é uma questão de permissão, mas aí é isso, você tem que fazer um trabalho, aprofunda na sua criança interior, né? Tenta fazer esses aprofundamentos mais terapêuticos, holísticos, para você ver quais são os processos que você pode fazer internos, porque aqui nitidamente 5 de ouros fala de insegurança, 5 de ouros fala de sensação de aprisionamento, de medo de escassez, a noite escura da alma, que é quando você olha assim, você fala, cara, ninguém vai me entender, não tem ninguém aqui que consiga entender o que eu tô sentindo, né? Então você não se permite. Uma vez que você avance, porque já está desbloqueado, a possibilidade está aí, é só você ir. Quando você decidir ir, olha o que parou aqui no fundo agora, deixando ir, né? Quando a gota, por medo de se perder, eu vou pingar ali, eu vou deixar de existir, ela se torna o oceano, ela não é mais uma gota. Então, ao atravessar esse portal, eu vejo que você consegue sentir essa conexão com o todo. E o conselho aqui é brincar mais, sabe? Levar mais na brincadeira, se tudo isso fosse uma brincadeira, porque o golfinho, além de me falar de intuição, o golfinho me fala muito dessa vibe da leveza, da brincadeira. Então não leve as coisas tão a sério. Quando você for se relacionar com alguém, tenta não ficar tão preso no mas e se a pessoa não me mandar mensagem? Mas e se não sei o que? Mas eu não vou fazer assim porque senão é assado. Falou tal coisa, eu não gostei. Se conecta mais com as coisas que te expandem, que te trazem essa sensação aqui, beleza? Tenta se conectar com isso. Todo mundo, todos os seres humanos são complexos, cara. Somos complexos porque somos compostos de opostos. Partindo daí, todo mundo teve um BO na infância, a grande maioria, mesmo quem teve pais maravilhosos, mas aí teve um irmão, aí sentiu no momento que o irmão foi melhor tratado do que você, e aí pronto. Já tem aí possibilidade de você vivenciar uma feridinha. Todo mundo tem insegurança, todo mundo tem seus monstros internos. Você não vai achar uma pessoa isenta disso. Você precisa, na verdade, entender o seu potencial. Você precisa, na verdade, saber o seu valor. Uma vez entendido o seu valor, você está pronto para abrir essa porteira aqui e atravessar rumo à sua felicidade. Mas enquanto você estiver se sentindo o pior dos seres humanos da Terra, preso aos seus medos e pensamentos que te colocam para baixo, não tem desenrolo. Tu vai ficar repetindo, porque essa carta fala sobre isso, repetindo, até aprender, até você criar coragem de fazer diferente. Tá? Enquanto você não tiver essa coragem de fazer diferente, esquece. Você vai ficar vivendo coisas muito parecidas. Muda a pessoa, a situação é a mesma, tá? Então, de repente, como veio a carta do karma, é exatamente isso que você veio aprender, que a sua alma pediu para aprender. A se entregar emocionalmente de forma mais profunda, se permitir brincar mais, encarar as coisas com mais leveza, reconhecer que você tem tudo que você precisa para seguir teu baile, entendeu? Então, de repente, você se envolveu com alguém que foi um grande filho da mãe, ou filha da mãe, enfim. Ao invés de você ficar preso naquilo ali, você entender, cara, eu já superei isso, já passei por isso, superei, tô vivo, então assim, dou conta, eu tenho aqui recursos internos que conseguem me fazer avançar. Eu tenho pessoas à minha volta que, querendo ou não, eu tenho ali um porto seguro. Eu tenho saída, entende? Então, quanto mais você entender o seu valor individualmente, mais fácil vai ser para você se permitir fluir. Que aí quando você abre aqui, tudo fica encaixado, sabe? Abriu o chakra cardíaco, vai ficar encaixado, as coisas vão começar a fazer mais sentido. E você começa a sair da culpa e ir mais para um sentimento de expansão, tá? Se libertando dessas crenças que foram trazidas por escola, por família, por igreja, religião. Eu, por exemplo, fiz primeira comunhão, entendeu? Mas hoje eu não me sinto pertencente a nenhuma religião. A minha religião é a natureza, é a vida, é a filosofia. Eu vou fazendo as minhas pescarias aqui no que eu acho interessante e vou criando o meu rolê.
Tem gente que, cara, na religião a pessoa se encontra real e expande, faz o bem. Não tô falando que a religião é ruim ou boa. Tô falando o que funciona pra você. Entende? Os pensamentos que você tá tendo hoje funcionam pra você? Te colocam num lugar de compartilhamento, de expansão, de troca, ou te faz fechar, não querer fazer? Quando você encontra alguém, você já fica na defensiva, essa pessoa faz assim, faz assado. Como eu tava falando, todo mundo tem uma complexidade. Você vai ficar preso nas complexidades ou você vai tentar se permitir ver a poesia que existe dentro de cada ser, né? Então, é mais ou menos por aí. Pra quem tá num relacionamento, eu vou pegar outras cartas. Eu me vejo de pegar e eu vou deixar rolar assim. Quem está no relacionamento? Agosto. Uma cartinha do anjo. Pode amar sem medo, abra o coração para dar e receber a energia mais elevada de todas. Tá, vamos lá. Saiu aqui o 7 de paus com o 9 de paus. Quem tá no relacionamento, eu vejo que são pessoas que, apesar de se sentirem muito plenas com essa pessoa, apesar delas se sentirem muito inteiras com esse relacionamento, elas estão exaustas. São pessoas que estão exaustas. Não sei se é tanto por causa do relacionamento em si, mas me parece que é uma questão externa ao relacionamento que está refletindo no relacionamento. Então, talvez você que está no relacionamento está tendo que dar conta de outras áreas da vida de forma muito intensa. E quando você vai para o relacionamento, você está meio que... E aí, às vezes, fica difícil para você respeitar seus limites. Por exemplo, você trabalhou a semana toda, tá exausto, exausta, e aí, poxa, final de semana os dois podem ficar juntos, de repente. Mas aí, como o seu tempo tá escasso, você tá fazendo 1000 coisas, sua energia também tá escassa, às vezes você queria só ficar, sei lá, em casa, de pijama, comendo pipoca e vendo Netflix, não ter que pensar em nada. Mas aí tem um aniversário, mas aí tem não sei o que. Aí você às vezes se sente cobrado, cobrada a fazer uma coisa legal com seu parceiro ou parceira. Por quê? Porque é final de semana, porque, poxa, vocês estão juntos, porque, pô, ele é tão legal, ela é tão legal. E aí eu vejo que o desafio para vocês nesse mês, né, é justamente você entender os seus processos internos e como você pode respeitar esses seus limites, né? De uma maneira que você se sinta... Como é que eu vou dizer? Que você não se sinta culpado, culpada, sabe? Porque a carta do mundo é uma plenitude e é representada até pelo hermafrodita, metade mulher, metade homem, ou seja, ela encontrou o equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre o sim e o não, o equilíbrio entre o sair e o não sair. Aqui fala sobre dar e receber, né? Sobre dar e receber a energia mais elevada de todas. Então, assim, pode ser pessoas que podem estar, por estarem mais desgastadas energeticamente, podem estar dando margem para pensamentos não tão legais, de competição, de, sabe, uma coisa meio assim, que antes talvez não tivesse. Mas essa carta do mundo aqui me fala que, independente do processo que vocês estão vivendo, que pode ser um processo um pouco mais denso a nível energético, vocês se sentem muito bem um com o outro, tá? Então, provavelmente quem tá com uma pessoa aqui vai passar por uma nova etapa, tá? Vai adentrar uma nova etapa de provavelmente colheita, porque o 7 de ouros aqui é quando você não tá vendo ainda os frutos. Você já plantou, sabe quando você bota uma sementinha na terra, aí bota a aguinha e tá. Aí naquele momento, eu vivi isso recentemente. Eu peguei uma pimenta malagueta que tinha aqui em casa, eu falei, vou plantar. Mas eu não sabia nada sobre isso, então eu não sabia o tempo que levava, eu não sabia se ia crescer ou não, se estava fazendo certo ou não. E aí eu botei mesmo assim. E aí demorou um tempo até aparecer os primeiros brotinhos. Então, por um período, eu comecei a duvidar. Eu comecei a duvidar do que eu fiz se realmente daria um resultado.
né? Então, o que eu vejo aqui é que vocês vão passar por um processo de conclusão, de compreensão, sabe assim, quando finaliza, para entrar numa etapa onde coisas novas vão surgir, baseado no aprendizado do que já foi vivido. Não sei se deu para fazer sentido aí, mas é algo mais ou menos nessa tônica, tá? Vou pegar aqui para vocês o conselho final desse oráculo. Já caiu. Seja realista e aumente sua capacidade de reagir diante dos problemas. Primeiro chakra. Tenha força para lutar pelos seus ideais com honestidade e honre seus compromissos. Aprenda a desenvolver seus dons dentro de um clima de calma e cautela. Foi o que eu falei, seja realista no sentido assim, quando você está diante de um problema, você pode se colocar como uma pessoa que está sofrendo aquilo e não tem poder sobre aquilo, ou você pode entender que você tem poder de criar sua realidade. E aí, qual o melhor pensamento que você pode ter em relação àquilo que se apresentou diante de você? O primeiro chakra é o chakra que fala do nosso senso de segurança, da nossa estabilidade, do nosso aterramento. Às vezes você está se sentindo inseguro com você mesma e você está vendo as coisas de uma maneira muito mais dramática e ameaçadora do que elas realmente são. Entende? Então, quando pede para ser realista, nesse sentido de realista do seu poder. Não ficar tão à mercê das situações externas, sabe? Aterrar. Pés no chão para você canalizar bem. Você tá com os pés no chão, você tá estabilizado. Estando estabilizado, você não vai reagir de uma maneira desproporcional, descompensada, entende? E aqui, ideais com honestidade, honre seus compromissos, inclusive os compromissos que você faz com você, porque é muito mais fácil a gente honrar os compromissos que a gente faz com os outros, mas os compromissos que a gente faz com a gente fica mais complicado, né? A gente sempre dá um miguezinho assim, ninguém viu, só eu, então beleza. Tenta ser mais fiel a isso, sabe? Porque sabe o que eu associei aqui? Que é o segundo chakra. O segundo chakra fala muito também de identidade, né? Quem é você e tudo mais. E aí, quando eu falo de honrar o compromisso, calma e cautela, né? Assim, sai um pouco dessa tensão e honre os compromissos, de repente, se divertir mais, celebrar mais com as pessoas que você gosta, tá fazendo mais as coisas que você gosta. Porque é muito natural a gente querer priorizar as obrigações, né? E aí, a parte que vai trazer a leveza pra gente, que vai encher a gente de energia pra enfrentar as coisas que talvez sejam mais difíceis, a gente sempre deixa pra depois, entende? Então, tenta olhar pra isso com mais carinho, tá bom? Vamos pegar uma carta aqui do propósito. Carta do propósito de vida pra Aquário em agosto. Criança. O seu propósito de vida envolve ajudar, ensinar e curar crianças. E aí que eu acho interessante, independente de você trabalhar já com crianças ou não, eu falei de criança interior aqui, né? Da sua criança. E aqui tem escola. Então, para alguns, realmente, pode ser um ensinar ou aprender com as crianças. Se você tá com a sua criança interior ferida, é muito mental, tenta se entrosar mais com as crianças, mesmo que você julgue não ter tanto talento com isso, porque ali você vai aprender muito sobre como ter mais leveza na vida. Falo crianças menorzinhas, porque os adolescentes já estão mais contaminados, né, por essas preocupações do mundo dos adultos. Mas as crianças, quanto mais novinho, mais perto da fonte. Então, mais você tem para aprender, porque elas ainda não estão tão deformadas pelo sistema, sabe? Tenta se conectar com elas, porque elas vão ensinar muito. E para outras pessoas, realmente o propósito de vida é trabalhar com criança, ensinar, ser professor, enfim, tá? Mas é que eu vejo muito um aprender a ver a vida de uma maneira mais leve com elas, tá? Mais ou menos por aí. Foi isso que eu vi pra vocês, signo de Aquário. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. E a gente se encontra mês que vem. Um beijo.